O nascimento de Sansão é uma das circunstâncias incomuns. Seu pai é Manoá, da tribo de Dan, e sua mãe é uma mulher estéril. O nascimento de Sansão é anunciado por um anjo à esposa de Manoá, quando ela está sozinha. Nesse encontro, o anjo dá instruções rigorosas à esposa de Manoá sobre seu futuro filho, pois ele será um nazireu. Em Números capítulo 6, versículos 2 a 5, Deus deu instruções para aqueles que fariam um voto de nazireu, separando-se para o Senhor por um tempo específico. Eles deveriam evitar bebidas alcoólicas, não cortar o cabelo e não usar navalha na cabeça. No caso de Sansão, Deus o escolheu para ser nazireu até o dia de sua morte. E até mesmo sua mãe deveria seguir os termos do voto de nazireu durante a gravidez dele. À medida que Sansão crescia, Deus o abençoava. Sansão era um homem incomum, com um potencial indescritível. Deus tinha um plano para ele: liderar o exército de Israel contra seus inimigos, e como resultado, Deus deu a Sansão força. Ele é conhecido como o homem mais forte da Bíblia, tendo matado um leão com as próprias mãos e derrotado um exército de 1000 homens. Apesar de toda a sua força, Sansão tinha uma fraqueza, e essa fraqueza era uma mulher chamada Dalila. Esse homem tão forte tinha uma fraqueza: mulheres, e em particular, uma mulher chamada Dalila. Sansão tinha uma atração fatal. Você sabe o que é uma atração fatal? A definição de uma atração fatal é uma atração tão forte entre um indivíduo e alguém ou algo que o indivíduo perde a razão e a lógica em seu pensamento ao lidar com essa atração. Agora, vamos focar em Dalila. Dalila era uma mulher que amava dinheiro, uma mulher egoísta e obcecada por si mesma. Os senhores dos filisteus se aproximaram dela e instruíram-na a seduzir Sansão e descobrir onde estava sua grande força e como poderiam dominá-lo. Eles declararam que, se ela tivesse sucesso, cada um deles lhe daria 1.100 moedas de prata. E ela concordou com esse acordo. Ela desenvolveu uma espécie de relacionamento com Sansão. E em 3 ocasiões separadas, perguntou-lhe qual era a fonte de sua força. E em todas as 3 ocasiões, Sansão mentiu para ela sobre a fonte de sua força. Em cada uma dessas 3 ocasiões, ele acabou na situação que tinha mentido a ela. Dalila disse a Sansão: "Por favor, me diga onde está a sua grande força e como você pode ser amarrado para ser afligido." Sansão respondeu: "Se me amarrarem com 7 tendões frescos de animais que nunca foram secos, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem." Os filisteus trouxeram para ela os 7 tendões frescos de animais que nunca foram secos, e ela o amarrou com eles. Homens estavam escondidos em sua presença no quarto, e ela disse a Sansão: "Os filisteus estão sobre você, Sansão." Mas ele quebrou os tendões como se quebra um fio de estopa quando tocado pelo fogo. Assim, a fonte de sua força não foi descoberta. Então Dalila disse a Sansão: "Olhe, você zombou de mim e mentiu para mim. Agora, por favor, me diga com que você pode ser amarrado." Ele respondeu: "Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem." Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas e disse: "Os filisteus estão sobre você, Sansão." Enquanto homens estavam escondidos no quarto, mas ele as quebrou de seus braços como se fossem linha. Isso aconteceu pela 3ª vez, mas também dessa vez seu plano fracassou novamente. Em seu último esforço desesperado, Dalila manipulou Sansão dizendo: "Como você pode dizer que me ama quando seu coração não está comigo? Você me enganou essas 3 vezes e não me contou onde está sua grande força." Por fim, devido ao seu desejo ou amor ou emoção, seja lá o que fosse, ele finalmente lhe disse a verdade.
mesmo depois de ela tê-lo traído 3 vezes antes. Ele disse: "Nunca um instrumento cortante tocou minha cabeça, pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se eu for rapado, minha força me deixará e me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem." Agora, quero destacar como Dalila era maligna e que ela só tinha amor por uma coisa: dinheiro. Dalila chamou os senhores dos filisteus com o dinheiro em mãos, e a Bíblia diz no versículo 19: ela o fez dormir no colo dela. Mandou chamar um homem e ele raspou as 7 tranças do cabelo de Sansão. Seu amor fingido por Sansão em troca de dinheiro é profundamente perturbador, mas é exatamente o mesmo mundo em que vivemos hoje. Está cheio de pessoas assim. Não seja ingênuo. Nem todos que sorriem para você desejam o seu bem. Nem todos que entram em sua vida têm boas intenções. Nem todo rosto bonito possui uma alma bonita. Não seja ingênuo. Juízes capítulo 16, versículos 21 e 22. Então os filisteus o prenderam, vazaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Prenderam-no com correntes de bronze, e ele era obrigado a girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo dele começou a crescer novamente depois de ser raspado. Mesmo homens fortes têm fraquezas. Davi era um grande homem, mas tinha problemas com mulheres. O sábio rei Salomão é conhecido como o mais sábio rei da Bíblia, mas tinha fraquezas. Jó, que foi descrito como um homem íntegro e irrepreensível, tinha uma fraqueza com os olhos, ao ponto de fazer um pacto com eles. Sansão agia por suas emoções e ignorava todos os sinais vermelhos que essa mulher tentava subjugá-lo. Em 3 ocasiões diferentes, e falhou. Isso aconteceu porque ele mentiu para ela. Sansão sabia que essa mulher não podia ser confiável. Daí a razão de suas mentiras em 3 ocasiões diferentes. No mundo em que vivemos hoje, ainda existem mulheres como Dalila, egoístas e obcecadas consigo mesmas, dispostas a fazer qualquer coisa para promover suas próprias agendas, dispostas a literalmente apunhalar você pelas costas. Muitas vidas de homens têm sido arruinadas por causa de uma Dalila. Essa é a dura realidade do mundo. Certamente, há mulheres maravilhosas tementes a Deus nesse mundo. Procure o suficiente e você as encontrará. No entanto, também há mulheres exatamente como Dalila no mesmo mundo. E em sua vida, você precisa garantir que, ao contrário de Sansão, não deixará a luxúria e a emoção nublarem seu julgamento como homem ou mulher. Se você quiser tomar uma decisão ruim, tome-a com base em suas emoções e sentimentos, ou luxúria. E hoje vamos aprender uma lição contra essas 2 coisas: emoções e luxúria. Emoções. Todos temos emoções, e elas não são más em si mesmas. Ter emoções não é uma fraqueza. No entanto, em nenhum lugar da Bíblia somos incentivados a seguir nossas emoções. Em nenhum lugar da Bíblia somos instruídos a seguir nossas emoções. Você não pode se deixar ser ditado por seus sentimentos. Mas é exatamente isso que Dalila disse a Sansão para fazer. Ela disse: "Como você pode dizer que me ama quando seu coração não está comigo?" Dalila era uma mulher astuta e apelou para suas emoções. Ela não apelou para a mente dele, porque se o fizesse, ele perceberia que não podia confiar nela, dado seu histórico de mentiras. Em vez disso, Dalila mexeu com suas emoções. Como homem ou mulher, você não pode tomar decisões com base em seus sentimentos. Se você quiser arruinar sua vida, tome uma decisão com base em seus sentimentos. Sansão era um grande homem, mas suas emoções o cegaram para os fatos mais óbvios de que ele estava lidando com uma mulher maligna. E nesse exato momento, há pessoas que estão me ouvindo que, assim como Sansão, foram chamados a fazer coisas incríveis, mas têm uma fraqueza em suas vidas. Se formos totalmente honestos uns com os outros, posso dizer que já fiz e tomei algumas decisões erradas em minha vida por causa das emoções.
Em vez de tomar decisões com base no conhecimento da palavra de Deus, tomei decisões com base em meus sentimentos. Não encontrará um único versículo nessa Bíblia onde Deus o incentive a seguir seus sentimentos ou onde ele comunique a uma pessoa por meio de seus sentimentos. Os sentimentos podem ser enganosos. Os sentimentos mudam e, se formos realmente honestos, os sentimentos são confusos. Veja quantas pessoas no mundo se amavam há uma década e 10 anos depois se odeiam. Os sentimentos mudam. Não seja governado por seus sentimentos, assim como Sansão. Interesse-se pelo caráter da pessoa. Se Sansão tivesse se interessado pelo caráter de Dalila, teria percebido que, embora a achasse bonita e estivesse apaixonado por ela, ela era uma mulher maligna, que amava o dinheiro mais do que qualquer outra coisa. Luxúria. A luxúria tornará um homem forte e fraco. Não é verdade? A luxúria tornará uma mulher forte e fraca. A luxúria nublará seu julgamento. A luxúria o destruirá. A luxúria acabará com seu lar. A luxúria destruirá sua saúde. A luxúria tirará seu dinheiro. A luxúria roubará sua alegria. A luxúria o levará a um abismo mais profundo do que você jamais pensou que poderia ir. A luxúria colocará um muro entre você e Deus. Mais uma vez, a luxúria colocará um muro entre você e Deus. Juízes capítulo 16, versículo 20. Ela disse: os filisteus estão sobre você, Sansão. Então ele acordou do sono e disse: sairei como fiz das outras vezes e me libertarei. Ele, contudo, não sabia que o Senhor o havia deixado. A luxúria colocará um muro entre você e Deus. A última frase do versículo diz: ele, contudo, não sabia que o Senhor o havia deixado. Como homem ou mulher, você precisa saber que há algumas coisas em sua vida com as quais não pode se envolver, pois elas colocam um muro entre você e Deus. Atração fatal vai além da atração normal por alguém, chegando ao ponto em que a pessoa pode se tornar doentia e obcecada por seu interesse amoroso, a ponto de se tornar prejudicial e perigoso. A luxúria desenfreada o levará a um lugar onde você se perguntará: como cheguei aqui? Foi isso que aconteceu com Sansão. Isso é o que a luxúria faz. E eu digo tudo isso porque vi isso com meus próprios olhos. Vi a luxúria fazer isso com as pessoas. Uma decisão feita por luxúria pode literalmente mudar toda a sua vida. Não tome decisões com base em suas emoções. Não tome decisões com base na luxúria.